Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Seja bem-vindo, Edilson. Professor Edilson, muito obrigado. Obrigado, excelente aula. Eu acho que contribuiu muito, né? Dizendo que agora o professor Edilson deu um apanhado geral do que foi o golpe, né? E a estrutura, a conjuntura anterior ao golpe, né? Que o golpe não foi dado, na verdade, dia 1º de abril, né? Mas um conjunto, né, de acontecimentos que culminaram com o golpe. Agora nós vamos iniciar um outro patamar, os movimentos de resistência, e hoje começando pelo movimento sindical. E o professor Pedro Barbosa vai se apresentar agora. Ele não só conhece a nível de teoria, mas também teve uma participação muito grande nisso. Seja bem-vindo, professor, fique à vontade. Vocês estão vendo aí, essa foto, por incrível que pareça, sou eu, na minha plenitude da minha juventude. Eu estava nessa época aí, salvo engano, com 25 anos. Foi quando eu trabalhava na fábrica, na indústria Colômbia, uma fábrica que ficava, porque essas fábricas, nem a maioria não existe mais, no setor da região oeste de São Paulo, mais especificamente na Avenida Monfarrege. É uma avenida que sai lá da Imperatriz Leopoldina, na Vila Leopoldina da Zona Oeste de São Paulo, e vai até praticamente a Marginal Pinheiros, naquela região ali, que é o Ceasa de São Paulo. Lembrando que naquela conjuntura, nos anos 80, naquele corredor todo ali, daquela região, nós tínhamos ali dezenas e dezenas de fábricas naquela região, e nós costumávamos chamar a Avenida Monfarrege, com uma rua que fazia esquina, que é a Rua Tom, como esquina ou esquina maldita, evidentemente, carinhosamente apelidado por nós, trabalhadores metalúrgicos e também de outras categorias das fábricas ali daquela região. Bom, na indústria Colômbia, eu trabalhava ainda naquela ocasião como pintor no setor de peças. Era uma fábrica que produzia autopeças para as grandes empresas automobilísticas do ABC. Era uma fábrica que tinha em torno de mais de 800 trabalhadores, fábrica com 4 turnos, uma fábrica que tinha também uma presença muito grande das mulheres trabalhando na linha de montagem. E nós começamos lá como grupo de fábrica, que era uma forma de organização clandestina que nós, naquele momento, enquanto militantes sindicais, tinha no interior das fábricas. E eu, nesse universo todo, já era um militante do movimento social, principalmente na categoria metalúrgica. Quando eu cheguei lá no corredor da Monfarrege, eu já tinha trabalhado em outras fábricas metalúrgicas de São Paulo. Bom, então ali a gente começa justamente o quê? Um movimento de organização dos trabalhadores para pôr fim às péssimas condições de trabalho, à repressão no interior da fábrica e também lutar por uma reivindicação do local de trabalho. E essa reivindicação eram, naquela conjuntura, comissões de fábricas. Bom, então, pegando aqui uma carona aqui com alguns autores e autoras da literatura, principalmente literatura marxista, o que eles dizem, por exemplo, sobre as comissões de fábrica. Então, quando nós pegamos, por exemplo, Leon Trotsky, que foi um dos líderes da Revolução Russa, junto com Lenin, e todo o Partido Bolchevique, mais tarde o Antônio Gramsci, né, que foi também um grande intelectual italiano, marxista, mais do que nunca, a memorável, né, pessoa e mulher guerreira, Rosa Luxemburgo, que qual era a definição teórica que eles tinham sobre as comissões de fábrica? As comissões de fábrica, do local de trabalho, elas acabam impondo uma dualidade de poder dentro da fábrica. Ou seja,
O sindicato é uma organização externa à fábrica. Agora, uma comissão de fábrica, ela está no interior da fábrica. Ela surge, inicialmente, como grupo de fábrica, clandestinamente, e quando ela se organiza e onde ela consegue propagar a proposta de organização interna para todos os trabalhadores, aí ela propõe, inicialmente, uma negociação com a classe patronal, com os proprietários da empresa, para que seja reconhecida como a representação interna dos trabalhadores. E, evidentemente, naquela conjuntura, ainda em plena ditadura militar, todas as comissões de fábrica tinham uma rejeição. Qual patrão que vai querer uma organização interna dos trabalhadores no interior da sua fábrica? Qual trabalhador que vai querer dividir o poder da fábrica com os trabalhadores? Então, todas essas questões extremamente organizativas dos trabalhadores, internamente no interior da empresa, impõem, sim, essa dualidade de poder. Então, essa foto aí é uma assembleia de uma greve, inclusive uma greve de ocupação. Aí, no decorrer da nossa fala, nós vamos explicar o que é uma greve, por exemplo, de ocupação, ou não, uma greve não de ocupação, e outras formas de luta no interior da fábrica. Por gentileza, passa a próxima lâmina, o próximo slide, pessoal da técnica, para a gente, então. Bom, então, fazendo esse resgate histórico, da onde é que vem essa experiência no Brasil? Podemos dizer que essa experiência ela surge justamente no pós-implantação da ditadura militar, ainda nos anos 60, ditadura civil e militar. Aí vocês veem, por exemplo, nessas imagens, uma greve de ocupação de uma fábrica metalúrgica em Minas Gerais, em 1968. É a greve, né, de Contagem. Então, nós consideramos que são os primórdios da resistência da classe operária brasileira contra a repressão e a opressão imposta pela ditadura civil-militar. Evidentemente que uma ditadura civil e militar, um dos alvos principais é massacrar a classe trabalhadora, principalmente em relação a precárias condições de vida no interior das fábricas e, ao mesmo tempo, impõe um forte sistema de um arrocho salarial. Bom, então, aí nós temos, na época, né, Contagem já era um dos principais centros industriais do Estado, com quase 30 mil habitantes e mais de 18 mil operários. Então, conforme nós percebemos aí, a quantidade de operários nessa cidade, né, Contagem, Minas, era mais da metade, né, digamos assim, do que era a população habitacional de Contagem. Então, evidentemente que seria, naquela conjuntura, um processo de forte conflito entre classe trabalhadora e classe patronal, entre classe trabalhadora e ditadura civil-militar. E essa greve, ela acendeu, né, o movimento operário brasileiro, naquela conjuntura ali final dos anos 60, para resistir contra já a ditadura militar, que estava, né, bastante forte naquele momento. E a resposta imediata, né, da classe trabalhadora foi justamente essa greve de Contagem com ocupação. E isso, evidentemente, disseminou para outros centros. Então, lembrando que, durante também uma greve, o que ocorre? Constitui-se uma comissão de representação dos trabalhadores e essa comissão de representação passa a ser o carro-chefe de orientação de todos os passos da luta dos trabalhadores em greve. E, a partir daí, essa greve radicalizou. Foi, inclusive, uma greve também com ocupação de fábrica. E isso, né, como foi uma organização muito forte, acabou influenciando outros locais das cidades brasileiras. Então, outro grande exemplo que nós temos, eu peço que passe, por exemplo, o próximo slide, que é a cidade de Osasco. Mas antes, vamos ver aí, por exemplo, o que foi, né, essa grande manifestação e os antecedentes. Então, conforme está descrito aí, o que nós percebemos, né?
que em outubro de 1967, as lideranças dos trabalhadores percorriam os locais de trabalho para propagandear a luta contra o arroz salarial. Então, no dia 16 de abril de 1968, os operários da Belgo Mineira acordaram cedo, não para trabalhar, mas para interromper o curso das máquinas e ocupar as fábricas por 10 dias. Começa, então, com 1.700 metalúrgicos que foram se multiplicando até que os trabalhadores de todas as empresas também aderiram ao movimento. E a repercussão dessa greve em todo o Brasil apavorou os patrões e levou o ministro da Justiça, naquele momento, Jarbas Passarinho, a fazer ameaças na TV e ordenar a repressão, colocando 1.500 policiais em ação. Alguns operários foram procurados em suas próprias casas e 20 lideranças foram presas. Porém, o movimento arrancou um abono de 10%, que no 1º de maio, o ditador general Arthur de Costa e Silva foi obrigado a reconhecer todos os trabalhadores brasileiros temendo novas greves. Bom, então, a partir daí, nós já percebemos que 4 anos após a implantação da ditadura civil-militar, eles, senhores de si dessa ditadura, perceberam que a classe trabalhadora não estava adormecida, ela acordou para uma organização extremamente sistemática contra a classe patronal e, ao mesmo tempo, também contra a ditadura civil-militar. Então, conforme vocês verem aí, uma manchete de jornal. Greve mineira já parou fábricas e pode aumentar. Então, isso foi uma notícia propagada pelo jornal Imprensa da época, que era o jornal Última Horas. Então, a próxima slide, por favor. Então, essa greve ela se expande e chega em outros centros. Em São Paulo, também no mesmo ano de 1968, a poderosa fábrica de metrôs, trem, mais para máquinas, de rede ferroviária, a Cobrasma, que fica no coração da cidade de Osasco, fábrica essa que tem, na época, tinha em torno dos 3.000 trabalhadores, essa greve também, essa influência grevista de Contagem, chega no coração da fábrica da Cobrasma. E é também um movimento extremamente importante, que não foi um movimento, como, por exemplo, costumam dizer, que era um movimento isolado. Era um movimento que já envolvia outros segmentos da sociedade civil. Por quê? Porque a fábrica da Cobrasma tinha, naquele momento, no seu corpo de operários e operárias, muitos e muitos jovens que eram, inclusive, estudantes secundaristas, que faziam, inclusive, além do ensino formal, nas escolas secundárias, também fazia cursos profissionalizantes do Senai, para se qualificar para o mercado de trabalho metalúrgico. Então, é uma greve também que acaba influenciando os estudantes da cidade de Osasco e também da cidade de São Paulo. E chama a atenção também para a população de Osasco, porque foi uma greve que foi muito consistente do ponto de vista da sua organização e muito forte. E, simultaneamente, como não podemos ignorar, também foi uma greve que foi extremamente reprimida, como foi a de Contagem, pelo aparato militar. Lembrando que não só a polícia militar foi até essa fábrica reprimir os trabalhadores, como também forças do Exército também tiveram presente para reprimir a greve. E isso, evidentemente, gerou uma comoção social na população de Osasco, ao passo, não só de Osasco, como de São Paulo, ao passo, por exemplo, de ser criado comitês de apoio à greve. Então, manifestações não só internas dentro da fábrica, mas também fora da fábrica, principalmente em regiões urbanas. Me lembro, por exemplo, que teve um fato desta greve, que a cidade de São Paulo, que fica distante de Osasco, a capital, que Osasco é grande São Paulo,
realizou uma manifestação em espaço público favorável a essa greve. O próximo passo, por favor, próximo slide. Bom, então, conforme vocês veem aí, manifestação de apoio à greve de Osasco no centro de São Paulo. Olha só que coisa mais interessante. Por quê? A greve de Osasco foi deflagrada em 16 de julho de 1968. E até o dia 18, então não foi um movimento espontâneo, conforme eu havia já dito, né? Então, em 68, Osasco foi o endereço de primeiro núcleo aos sindicalistas aguerrindo a Grande São Paulo, né? Que se transformou em símbolo de luta e resistência. Nessa época, a Cobrasma aprofundou seu alinhamento repressivo contra as organizações de esquerda e o nascente sindicalismo de trabalhadores de metalúrgico que acabou sendo, né, sufocado pelo regime militar. Essa greve, inclusive, teve uma das personalidades do movimento sindical brasileiro, José Ibrahim, que na época era muito jovem, mas já trabalhava no interior da Cobrasma e também já tinha uma ação como ativista no movimento sindical de Osasco. Recentemente eu estive, inclusive, num ato, né, de comemoração dessa greve lá na cidade de Osasco, mais especificamente lá no Sindicato dos Químicos de Osasco, onde muitos desses líderes grevistas, que ainda estão vivos, né, deram os seus depoimentos do que foi essa luta, né, no interior da fábrica. Então, o que nós podemos perceber aí, que tudo aquilo que aconteceu, que eu vou entrar nessa parte daqui a pouco, posteriormente, no grande ABC paulista, nos anos 70, início de 80, não só no ABC paulista, como em São Paulo, teve essas duas organizações que podemos dizer assim, primordiais dentro, né, do regime da ditadura civil-militar, como um aprendizado, digamos assim, como uma metodologia para que os trabalhadores implementassem cada vez mais os seus modos de organização política. O próximo slide, por favor. Então, eu agora saindo, né, já dos anos 60, eu chego nos anos 70, a partir, mais ou menos, assim, do final dos anos de 1976, já adentrando para 77. Por quê? Houve esse espaço de tempo para a retomada da luta. Assim como em Contagem e também em Osasco, o processo de repressão foi extremamente brutal. Muitos e muitos, né, ativistas dessas duas greves foram presos e tem um fato muito interessante, que eu já havia citado aqui, foi Zé Ibrahim, que foi um dos líderes da greve de Osasco. Ele foi preso durante um tempo pela repressão da ditadura militar, e como ele também já era um ativista, né, de organizações de esquerda, aí houve já um desdobramento dessa greve para outros processos de lutas. Por exemplo, as guerrilhas urbanas se organizaram e vocês que já leram sobre esse processo, né, de organização da esquerda, que eu acredito que o professor Edilson acabou comentando sobre esses fatos, algumas organizações de esquerda se organizaram enquanto grupos, né, paramilitares armados para negociar ou exercer pressão no governo da ditadura civil-militar para liberar presos políticos. E quais foi uma dessas formas? Foi justamente partir para o sequestro. Então, sequestravam-se embaixadores que estavam no Brasil, representando os outros países, e no caso, por exemplo, da turma aí da Cobrasma e também de Contagem, qual eu citei Zé Ibrahim, eles foram trocados por um embaixador norte-americano. Então, aquele famoso sequestro do embaixador norte-americano, os grevistas, aliás,
organizações, né, militares de esquerda exigiram que os presos, né, políticos, presos que eram da classe trabalhadora, principalmente líderes das greves que aconteceram em 1968, fossem libertos. E, durante esse tempo, evidentemente, o movimento sindical também passou por um processo de intervenção, né, em seus sindicatos. Osasco houve, né, intervenção do Sindicato dos Metalúrgicos, lá de Osasco. O interventor era alguém escolhido pela ditadura militar. Lembrando que boa parte dessas pessoas eram agentes policiais que entravam no interior das fábricas, com a cumplicidade, evidentemente, das diretorias empresariais ou do patrão, para justamente fazer o papel, né, e ação policial no interior das fábricas, justamente para investigar quem era e quem não era organizado politicamente em organizações sindicais, em organizações de partidos políticos de esquerdas e daí por diante. Então, quando chega, por exemplo, os anos 70, a partir da segunda metade dos anos 70, há um processo, né, já de insatisfação da classe trabalhadora naquela conjuntura, principalmente os metalúrgicos, que eram, né, segmentos considerados assim, mais organizados do ponto de vista da organização da luta e da resistência e da contraofensiva da repressão da ditadura civil-militar. Então, nós percebemos que nessa foto aí, uma assembleia dos trabalhadores metalúrgicos, em 1976, as assembleias eram numerosas, com a participação dos trabalhadores. No caso aí dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, essa manifestação foi em frente ao sindicato, na Rua do Carmo, próximo ali à Praça da Sé. Essa Rua do Carmo fica onde ficava a sede dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo, até, salvo engano, nos anos 90. Hoje, por exemplo, a sede dos sindicatos metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes fica na Galvão Bueno, lá para baixo da Avenida Liberdade, ali naquela região do bairro Liberdade. Bom, então, passando o próximo slide, por favor, a técnica. Bom, então, os sindicatos metalúrgicos, é importante aqui destacar, porque lá no início eu disse que os sindicatos metalúrgicos de São Paulo era uma base de operários da capital. E os sindicatos, por exemplo, de Osasco, já é da base de Osasco, assim como o sindicato do ABC Paulista, que envolvia naquele momento que o Lula foi presidente, São Bernardo, Santo André e São Caetano. Os sindicatos metalúrgicos, durante, né, boa parte dos anos 70 e início dos anos 80, contava com aproximadamente 400 mil metalúrgicos em sua base territorial. E fazendo um comparativo com o sindicato dos metalúrgicos do ABC, São Bernardo, Santo André e São Caetano, tinham 160 mil. Só que o sindicato do ABC, ele já levava uma vantagem do ponto de vista, né, estrutural da organização e da força da categoria metalúrgica em relação a São Paulo, porque era um sindicato, naquela conjuntura, que tinha maior concentração de trabalhadores por fábrica. Exemplo, a Volkswagen, nos anos, até assim, boa parte dos anos 80, que inicia lá nos anos 70 até 80, tinha em torno de 38 mil trabalhadores. A General Motors do Brasil, que é lá em São José dos Campos, tinha mais de 60 mil trabalhadores metalúrgicos. As fábricas de São Paulo, com maior concentração de trabalhadores, não passava de 5 mil. Então, por exemplo, enquanto, né, estrutura, enquanto força, né, viva, né, para fazer a luta e exercer uma pressão maior, evidentemente que São Bernardo, né, tinha um potencial maior. Tanto assim que se destaca até hoje do ponto de vista, né, quando se faz pesquisas
sobre o que foi o movimento operário nos anos 70 e nos anos 80. Porque boa parte das fábricas de São Paulo, mesmo tendo nessa categoria infinitamente, digamos assim, mais do dobro do ABC paulista, eram fábricas, né, consideradas pequenas em relação ao ABC paulista. Por exemplo, eu citei no início que eu trabalhei numa fábrica que fazia autopeças, nós fabricávamos bombas de gasolinas e buzinas para as fábricas, né, do ABC, das automobilísticas. E nós tínhamos naquele processo ali 800 trabalhadores. E ao passo que essas fábricas eram consideradas medianas. E daqui a pouco eu vou falar da grande organização extremamente politizada, que foi a fábrica da Zama, que era uma fábrica que ficava do lado da minha fábrica onde eu trabalhava, lá na região da Avenida Monfarrege. O próximo, por favor. Slide. Então, nos anos 70, nós vamos assistir o quê? No final dos anos 70? Como resistência e as formas de luta dos trabalhadores da categoria metalúrgica do estado de São Paulo. Nós vamos assistir às grandes greves no ABC paulista. Então, os últimos anos, na década de 1970, a sociedade assistiu ao surgimento de um novo movimento sindical dos operários brasileiros, influindo na abertura democrática e na história do Brasil das décadas subsequentes. Então, esse novo sindicalismo aflorado dos anos de 1978 a 1980 resultou na criação da Central Única dos Trabalhadores, precisamente em 1983, e da Coordenação Geral dos Trabalhadores, CGT, em 1986, além de constituir, né, as bases para a formação do Partido dos Trabalhadores em 1980. Bom, o que nós percebemos aí? Um grande avanço, né, da classe trabalhadora enquanto resistência ainda na conjuntura da ditadura militar. Então, chegou um determinado momento que nós fazíamos o seguinte questionamento. Já fizemos greve, já fizemos organizações internas de fábrica, que foram os grupos de fábrica, ocupamos espaço de poder dentro das fábricas, que eram as comissões de prevenção de acidente, que eram as CIPAs. Fizemos, né, uma pressão nos sindicatos com intervenção e nos sindicatos pelegos, para que eles aderissem às lutas, mas falta algo mais e mais para dar, né, um basta de vez a repressão implantada pela ditadura civil-militar. E nesse contexto, nessa conjuntura, é criado, né, o Partido dos Trabalhadores, que hoje nós conhecemos, que até foi uma iniciativa, né, de trabalhadores e intelectuais e também religiosos para criar esse Partido dos Trabalhadores. Bom, então, nesse contexto também, posteriormente, principalmente nos anos 80, 1983, cria-se a Central Única dos Trabalhadores, diante de uma série de encontros da classe trabalhadora brasileira para criar a Central Única dos Trabalhadores. Inclusive, esse congresso aí de criação da Central Única dos Trabalhadores, foi a CUT, que aconteceu em 1983, teve, né, São Bernardo do Campo como o espaço, o cenário para a criação da CUT. Lembrando que participaram, naquele momento, mais de centenas de milhares de trabalhadores como delegados para criar essa central. Bom, então, esse movimento, né, grevista, que foi a ápice do novo sindicalismo, iniciou-se em 12 de maio de 1978 nas fábricas de caminhões da Scania, em São Bernardo do Campo, São Paulo, quando cerca de 2.000 metalúrgicos cruzaram os braços pela reivindicação de 20% de aumento salarial, no contexto de arroxo dos salários e de um fim do crescimento verificado durante o milagre, o famoso milagre econômico brasileiro, e o movimento se alastrou para outras empresas,
como a Ford, a Mercedes-Benz e a Volkswagen. Aí eu abro um parêntese aqui, que é muito importante nós assim termos isso, né, como informação e esclarecimento, que todas essas fábricas citadas aí, das grandes montadoras, Ford, Mercedes-Benz, Volkswagen, como são empresas multinacionais, eram empresas que tinham no seu interior um aparato policial extremamente organizado, inclusive por agentes da CIA norte-americana no interior das fábricas. Então, por aí vocês percebam o tanto que era, né, uma disputa extremamente, que nós podemos considerar uma guerra civil, né, digamos assim, no interior das fábricas, silenciosa. Silenciosa por quê? Porque o restante da sociedade não tinha conhecimento desse sistemático conflito no interior das fábricas. Por exemplo, voltando à minha experiência, na fábrica onde eu trabalhei, o cara que era o diretor-geral da fábrica era um policial. E todos os chefes de setor, por exemplo, da usinagem, a prensa, a seção de pintura, a seção de ferramentaria, a seção de montagem, eram agentes policiais. Então, para vocês verem a dimensão do que era a dificuldade de fazer uma organização interna no interior das fábricas. E mesmo assim, a classe trabalhadora, lembrando um discurso que o Lula sempre fazia, né, nas manifestações dos 1º de maio, das greves, que nunca se duvide da capacidade potencial de organização da classe trabalhadora. E a gente conseguia fazer, né, esse tipo de luta, enfrentando todas as dificuldades. O próximo, por favor, próximo slide. Bom, então nós vamos perceber o quê? Nós vamos perceber que após, né, essas greves, ocorre uma onda grevista, não só no coração, digamos assim, operário, mais organizado politicamente, mais concentrado, que era o estado de São Paulo, principalmente a capital e o ABC paulista, Guarulhos, Osasco. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que essas, né, greves acabam influenciando outros setores da classe trabalhadora e do movimento sindical brasileiro. Por quê? Surgiu um novo sindicalismo que apontava uma outra perspectiva de luta, que não fosse aquela luta extremamente pautada e extremamente, digamos assim, permitida pelo sistema, né, do Estado ditatorial. Então, em 1979, uma nova onda de greves, né, surgiu nas cidades paulistas de Osasco e Guarulhos, além de outras localidades, mas contando, dessa vez, com outras categorias profissionais, além dos metalúrgicos, como professores, bancários, funcionários públicos, jornalistas, operários da construção civil, médicos, o pessoal da limpeza urbana e outras categorias. Eu gostaria de fazer aqui um destaque muito importante, essa categoria que não tem o potencial que tinha naquela conjuntura, que não tem hoje, que são os bancários. Para vocês terem uma ideia, o Sindicato dos Bancários de São Paulo, na sua base, era maior do que o nosso metalúrgico. Se nós tínhamos mais de 420 mil trabalhadores na base metalúrgica da capital, o Sindicato Bancário tinha 700 mil na sua categoria. A sua estrutura sindical era uma estrutura extremamente, forte, ao ponto deles terem um parque gráfico de concorrer com o parque gráfico da poderosa empresa Folha de São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque os bancários, eles tinham um jornal diário da categoria, era 700 mil jornais rodados diariamente para serem distribuídos para a sua categoria bancária. E nós, que éramos, naquele momento ali, eu em São Paulo, por exemplo, era da oposição sindical metalúrgica de São Paulo. Então, nós éramos oposição dentro do nosso sindicato, porque o nosso sindicato ele tinha
não um interventor policial propriamente, né, renomado, como foi o caso do sindicato de Osasco, mas ele tinha um interventor que era cúmplice do regime militar e patronal, mais conhecido como Joaquinzão, Joaquim dos Santos Andrade. E era uma pessoa que nós chamávamos de pelego, ou seja, aquele que não permitia que a categoria dos sindicatos metalúrgicos avançasse em suas lutas. Sempre corria e fazia os acordos, boa parte deles, né, por baixo dos panos, na gíria que a gente usava, para que os trabalhadores não avançassem na sua organização. Então, em 1980, uma nova greve ocorreu em São Bernardo do Campo, durando 41 dias, e mobilizando 30 mil metalúrgicos. No Brasil, não havia greves desta dimensão desde 1968, desde aquelas greves, né, que aconteceram em Contagem e em Osasco, no final dos anos 60. E tampouco havia sido organizado contra a vontade das antigas direções sindicais. São as direções sindicais que eu citei ainda há pouco, são as direções consideradas pelegas. Acostumado com negociações com os governos, os velhos dirigentes, os velhos pelegos dos sindicatos da região, foram superados por novas lideranças, dentre as quais se destacou, né, como nunca, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Então, esse divisor, digamos assim, de águas, dentro do sindicalismo brasileiro, se deve justamente, primordialmente, da organização interna dos trabalhadores. Porque se tinha comissão de fábrica na Belg Mineira, em Contagem, como teve comissão de fábrica na Cobrasa, que inclusive eu, que fui, né, um ativista do sindicalismo metalúrgico, na oposição sindical, então as nossas comissões de fábrica tinham como referência a comissão de fábrica lá na Cobrasma, do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco. Por quê? Porque nós reivindicávamos comissões de fábrica livre e independente. E nós tínhamos, inclusive, uma divergência, né, com o sindicalismo do ABC, dirigido pelo grupo do Lula, porque como o sindicato deles tinha, né, uma direção, digamos assim, mais, né, de luta, ao contrário do Sindicato de São Paulo, que era um sindicato dirigido por pelegos, então a proposta deles era comissão sindical de fábrica, ou seja, tinha uma interlocução entre as comissões de fábrica das grandes empresas do ABC com o sindicato do ABC. Com nós, isso não era possível. Por quê? Porque nós tínhamos um espírito de luta que era além do espírito de luta dos pelegos de São Paulo. Então, nossa proposta era o mesmo que aconteceu como exemplo, né, como matriz, digamos assim, metodológica, que era a comissão de fábrica da Cobrasa. Então, nós reivindicávamos a comissão de fábrica livre e independente. E isso gerou, evidentemente, né, um impasse, um conflito muito grande com a classe patronal de São Paulo, porque eles sabiam, se eles permitissem que houvesse comissões de organização interna dos trabalhadores no interior de cada fábrica, o sindicato, né, dos metalúrgicos deixava de ter, né, esse poder de conciliação que eles sempre precisavam. O próximo, por favor. Próximo slide. Bom, então, citando aí a minha organização, que foi a Oposição Metalúrgica de São Paulo, mais conhecida como MOSP, né? Então, nós tínhamos como fábrica, né, como a MWM, motor, diesel, a Ford, que não era do ABC, mas a Ford do Ipiranga, né, na unidade do Ipiranga, a Rádio Frigo, que era lá na Avenida Monfarrege, e no período de 78 a 84 surgiram, né, durante as greves metalúrgicas de 1978 na capital paulista. Então, foi um momento extremamente assim, interessante, que o desdobramento disso vai chegar já nos anos 80, olhando aqui meu tempo, ainda tem um tempo para dizer, que nós começamos já a implantar uma infinidade de comissões de fábrica, já organizada pela Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. E a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo, ela surge justamente com esses antecedentes de luta, né, que foi a greve, né, de Contagem, como a greve de Osasco, e também as greves do ABC paulista, né, que sem dúvida nenhuma que simultaneamente a oposição
foi ganhando corpo, se organizando, ao ponto de nos considerar, em São Paulo, naquele momento, um sindicato paralelo aos sindicatos metalúrgicos. E lembrando que, além da nossa categoria, nós auxiliávamos as outras categorias. Então, a maioria dos sindicatos, que eram de outras categorias, plástico, vidreiros, químicos e outros, né, que foram sendo, né, filiados à CUT, foi obra da oposição, porque nós íamos para aquelas categorias, dávamos curso de formação para os trabalhadores daquelas categorias, e eles foram avançando também para ganhar os seus sindicatos. Próximo slide, por favor. Aí eu chego, né, nessa grande experiência operária, que foi a comissão de fábrica da Zama. Então, a Zama era uma fábrica do lado da que eu trabalhava, que era da Colômbia. Então, lá tinha uma comissão de fábrica, lembrando que a Zama era uma fábrica de proprietário francês, mas era uma empresa metalúrgica da região oeste de São Paulo, e um cinturão industrial que, naquela época, reunia mais de 20 mil operários. Então, a Zama tinha o capital francês, como eu acabei de dizer, e sua produção não era seriada, ou seja, não era como a nossa, né, que fabricava buzinas e bombas de gasolina. A Zama tinha, inclusive, trabalhadores considerados no ramo metalúrgico bem qualificados, porque eles fabricavam máquinas, né, para várias indústrias brasileiras, entre elas, por exemplo, a Rodia e muitas fábricas da região do ABC. O próximo, por favor. Então, recentemente, a Zama ela completou 40 anos. Por que a Zama, a Comissão de Fábrica da Zama, teve uma grande importância para o movimento sindical, primeiramente metalúrgico de São Paulo, das categorias que não eram metalúrgicas na cidade de São Paulo, e também serviu de exemplo para outras formas de organizações de comissões de fábrica, inclusive a comissão ao qual eu fiz parte. Nós, inclusive, tivemos dioturnamente a participação da Zama, da nossa organização. Porque na região oeste, que é essa região que nós acabamos de citar, por exemplo, na Monfarrege, né, eram as fábricas. E na Avenida Leopoldina, de onde saía essa Avenida Monfarrege, que tinha fábrica dos dois lados, era um corredor extremamente fabril, nós tínhamos a Associação dos Trabalhadores da Vila Leopoldina. E lembrando que essa Associação dos Trabalhadores da Vila Leopoldina recebia não só metalúrgicos, como também pessoas de outra categoria. O que acontecia nessa associação? Acontecia requalificação profissional dos trabalhadores que queriam, né, avançar e progredir na carreira com eles trabalhavam. Por exemplo, se a pessoa era ajudante, ela evoluía, por exemplo, para uma profissão já de torneiro mecânico, de ferramenteiro, esses cursos eram fornecidos na associação. Além dessa parte, né, de requalificação profissional e qualificação profissional, também tinha os cursos de formação política. E os intelectuais e professores da USP, da PUC, iam até a associação ministrar esses cursos. Por exemplo, Florestan Fernandes, grande sociólogo brasileiro, Maurício Trachtenberg, também grande, né, sociólogo brasileiro, a Conceição Tavares, né, economista. Me lembro também que o Franco Montoro chegou a dar uns cursos lá, Almir Pazianotto, que era ministro do Trabalho, mas tinha um posicionamento mais progressista. Era uma infinidade. Além da associação, nós tínhamos também cursos maiores que aconteciam no entorno, né, das regiões ali da capital, até extensão, até, por exemplo, Cotia, Campinas, aconteciam esses cursos de formação. Então, a experiência da Zama foi uma experiência que até hoje ela é contada em livros, aproveitando aqui o espaço, né, para mostrar, inclusive, essa revista, está dando para ver? Revista da Zama, aqui tem todo o histórico, né,
da Comissão da Zama e de outras comissões também que foram surgindo, né, nesse contexto, né, dos trabalhadores daquele momento. Aí na foto aí de capa, né, tem os trabalhadores da comissão. Aí no primeiro plano aí está o Geraldo, que foi o presidente da comissão de fábrica. Inclusive falamos ontem sobre esse curso que o CBL está dando aqui hoje, e ele também dizendo que semana que vem ele estará lá na USP falando dessas experiências, e boa parte desse pessoal também evoluiu hoje para ser professor, né? Alguns aqui já faleceram, que fizeram parte dessa comissão. Nós temos aqui também essa literatura aqui, que são as comissões de fábrica, né? Que eu citei aí Toshiba, Siemens, Philco, Marsh Ferguson, né? Eram comissões também de muita envergadura. Falei também da greve, né? 40 dias de resistência e de luta. Foram cadernos publicados na época, né? Dessas experiências, né? Fabril. Nós temos exemplo também de outras comissões que não são brasileiras, como, por exemplo, as comissões que foram, né, desenvolvidas na Espanha, da Central Sindical, organizado pelas Centrais Sindicais Espanholas. E temos também as literaturas que nós citamos aí, de alguns intelectuais, né, tão renomados, sobre a questão dos movimentos de resistência operária, como, por exemplo, o Amadeu Bordiga, o Antônio Gramsci, né, que fala sobre a questão dos conselhos de fábrica, e também citei aí, né, o Leon Trotsky, né, que é o programa de transição, que ele fala também das comissões de fábrica, e um texto, né, que hoje nós, inclusive, divulgamos, aí depois, o Raul, de organização do CBL. Se alguém se interessar, isso aqui é um trabalho que tem uma coletânea interessantíssima desse histórico aí da luta de resistência do movimento operário, principalmente os metalúrgicos, que é a investigação operária, que é, né, uma organização, né, em forma de livro, que tem todos os históricos e todos esses atores, né, sociais do movimento operário, da resistência contra a ditadura militar, nesse livro. E lembrando que essa organização, por exemplo, ela hoje move um processo, né, jurídico contra as fábricas que foram cúmplices da ditadura militar. Principalmente as fábricas que tinham, além de policiais, né, e agentes da CIA, né, no interior das suas empresas, e tinha também cárcere para prender aqueles, né, líderes operários para depois mandar para a repressão, tipo doicode e outros, né, aparatos de repressão que existiram na época da ditadura militar. Então, esse livro aqui é o resultado do quê? Da Comissão da Verdade contra os atos abusivos extremamente genocidas da ditadura militar. Muitos companheiros, por exemplo, já foram, né, indenizados, ou se não, famílias de companheiros que foram perseguidos pela ditadura militar já receberam também as suas indenizações, e muitos processos, são vários e vários, dezenas e centenas de processos correndo ainda na justiça. Inclusive, não sei se o Gilberto Denier, o Bode está assistindo aí, o Mancha, né, que é presidente do Sindicato São José, dos Metalúrgicos São José dos Campos, também foi uma pessoa que foi beneficiada, né, que é um companheiro do Gilberto aí, do PSTU. E muitos companheiros nossos também, da oposição sindical metalúrgica também, foram contemplados. Dentre eles, o sogro do Boulos, que é o Stanislau Zermeta, também até hoje está aí na luta com a gente, sempre fazendo os eventos, principalmente os eventos da Comissão da Verdade, da investigação operária, para apurar esses crimes. Volkswagen está com processo, vários processos, a Ford do Brasil, a Siemens, né, aqui do Brasil, e uma infinidade de fábricas, né? E aqueles também que foram perseguidos pela a ditadura militar, e mesmo pós-ditadura militar, ainda teve um processo de muita perseguição pelos sindicatos pelegos que cumpriam também papel policialesco, com o objetivo de expulsar as lideranças de fábrica. Inclusive, eu fui uma das vítimas, estou aí também aí
não assim no grau de muita importância das pessoas que foram torturadas, mas também de pessoas que foram perseguidas na Comissão da Verdade. Então, a próxima lâmina aí, para a gente encerrar aqui. Então, o que eu gostaria aqui de deixar como mensagem final é o seguinte: comissão de fábrica. Então, a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, em 1982, consagrou como movimento operário que se constituiu para além da burocracia sindical e do Estado, vencendo a ditadura. Ou seja, a democracia operária ela é possível. E quando a democracia operária acontece, o movimento fica extremamente forte, extremamente resistente, aonde dá oportunidade para que os trabalhadores respondam de acordo com a sua força, com a sua energia contra a opressão. Bom, então é o seguinte, organização CBL, Raul e demais. Eu encerro aqui. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada do Livro. Coletivo Bancada